Estamos de volta para comentar as questões sobre tópicos de legislação. Pessoal, estamos aqui reunidos na sede da Verbo Jurídico, após a prova, ansiosos também junto com vocês, para fornecer alguns comentários e também um gabarito preliminar sobre algumas questões. Vamos fazer um comentário de duas questões, questão 63, questão 64, sobre o regimento interno do tribunal, tá? Assim como falávamos na aula, ou então até mesmo nos recados, a prova seria ipsis literis a cópia da lei. E não foi diferente praticamente em outras matérias. Vamos começar assim com a questão 63, que fala sobre o regimento interno. Ela aborda um assunto perguntando a alternativa incorreta a respeito, então, do nosso regimento interno. A letra A, ela está de acordo com o artigo 4º, são órgãos do Tribunal de Justiça, o Pleno, as turmas de julgamento, os grupos de câmaras cíveis e as câmaras criminais, as câmaras em separados, a presidência, a vice-presidência, o Conselho da Magistratura, a Corregedoria Geral, as comissões, os conselhos e o centro de estudo. Ipsis literis a redação do artigo 4º do nosso regimento e, portanto, a letra A está correta. A letra B pergunta: o Tribunal Pleno funcionando em sessão plenária é... Ou seja, pegaram a redação do artigo 5º, simplesmente transcreveram na letra B e está absurdamente correta. Letra C de Canadá pergunta sobre os grupos cíveis que compete julgar e processar os mandados de segurança contra condutas administrativas, habeas datas, mandado de injunção contra atos ou omissões do Procurador-Geral do Estado, e está em conformidade com o artigo 16, a linha B do nosso regimento interno e, portanto, letra C de Canadá também estava correta. A alternativa incorreta da questão 63 é a letra D de Dinamarca, porque, na verdade, ela alterou o artigo 36 do regimento. A redação do artigo 36 trata a respeito da competência do tribunal que exerce sua jurisdição em regime de plantão, nos sábados, domingos e feriados, nos casos de impedimentos temporários e excepcionalmente das atividades do tribunal e diariamente, vírgula, a partir daí está errado. Porque a letra D fala que é a partir do encerramento do expediente, quando, na verdade, a redação do artigo 36 fala a partir de 1 hora antes do encerramento. O que está errado, então, a nossa questão. E a alternativa, a letra E, de Equador, da questão 63, trata exatamente o artigo 49, que é a questão do Corregedor-Geral de Justiça, que será substituído em suas férias, licenças e impedimentos pelo segundo vice-presidente e auxiliado por juízes, corregedores, etc. Questão 63, gabarito para vocês, a alternativa incorreta, D de Dinamarca. Vamos para a próxima questão sobre o regimento interno, que trata sobre algumas afirmações tendo em vista as disposições do nosso regimento interno do Tribunal de Justiça e pergunta quais são as corretas. Começamos assim com a primeira alternativa. Sem o respectivo preparo, exceto os casos de isenção, que deva ser efetuado no juízo de origem ou que venha a ser ordenado de ofício pelo relator, pelo tribunal ou seus órgãos fracionários, nenhum ato será praticado e nenhum processo será distribuído. Exatamente a redação do artigo 135 do nosso regimento interno, a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa, verificada a insuficiência de preparo, decorrente de erro de conta, os processos serão distribuídos e julgados após a respectiva complementação. Está errada porque afronta a redação do artigo 138, que fala que eles serão distribuídos e julgados independentemente de complementação. Tá? Então, a segunda alternativa está errada. Terceira alternativa, a deserção somente será declarada pelo relator. Está errada a questão do somente, porque pela redação do artigo 136, 136, a deserção também pode ser declarada pelo primeiro vice-presidente, pelo relator, pelo tribunal pleno ou então os órgãos fracionados. Isso leva a crer que apenas a primeira proposição, a primeira alternativa, está correta, o que leva então à questão 64 ter como gabarito a letra A de Argentina.
Pessoal, esses eram os comentários sobre a parte de regimento interno. Vamos aguardando aí com os demais professores a correção das demais matérias para que vocês possam formar um conjunto então dos seus gabaritos. Uma boa sorte para vocês, uma boa correção e desejamos desde já a sua aprovação e seu sucesso. Um grande abraço, até mais. E aí, estão gostando dos comentários? A seguir, a disciplina de microinformática.